Olá, olá, meu aluno, minha aluna, dando continuidade à nossa base aí do Ministério Público. Vamos agora estudar os princípios institucionais do Ministério Público. Cuidado na hora da prova, porque às vezes tem questões, aquela questão que a banca faz para o aluno não zerar a prova, né? Chamada assim. E ela pergunta, são princípios institucionais do Ministério Público. Na letra A, ela coloca legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí tem muito aluno, pá, já marca o item A. Cuidado com os nomes. Isso são princípios administrativos. Estamos estudando aqui princípios institucionais da instituição Ministério Público. O Ministério Público, quando ele está na função de administrar, ele respeita sim os princípios da administração. Mas nós estamos tratando dos princípios institucionais do Ministério Público quanto instituição permanente. E são três. É o UI. Só que é um UI, assim, bem prolongado, porque são dois I. E é o quê? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. São esses três princípios institucionais estabelecidos na Constituição Federal. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Vamos estudar cada um deles. Além disso, a doutrina ainda estabelece um princípio chamado princípio do promotor natural. Mas vamos explicar cada um desses princípios funcionais e aí a gente chega no princípio do promotor natural. Princípio da unidade. Os membros do Ministério Público integram um só órgão, sob única chefia. Então, eu tenho que entender o Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público da União. É um só órgão, sob uma única chefia. Quem é o chefe do Ministério Público da União? Estudamos na aula passada. PGR. Da mesma forma, o Ministério Público dos Estados aqui, o Ministério Público do Piauí, por exemplo. É uma única instituição sob uma única chefia, Procurador-Geral de Justiça. Não existe essa questão, o Ministério Público do Trabalho é dessa forma, o Ministério Público é diferente. Não. É uma única instituição, Ministério Público da União. Pronto. Esse é o princípio da unidade. O Ministério Público integra um só órgão, sob única chefia. E essa unidade deve ser entendida dentro de cada ramo, né? Dentro do MPU e dentro do Ministério Público dos Estados. Então, eu tenho unidade aqui, dentro do MPU, e tenho unidade aqui, dentro dos Ministérios Públicos Estaduais. Em decorrência do princípio da unidade, é que vem o princípio da indivisibilidade. Os membros do Ministério Público podem ser substituídos uns pelos outros, sem nenhum prejuízo para o processo, observado o disposto em lei. Como assim? Imagina que, lembra que eu falei da aula passada também, ele está aqui, os membros do Ministério Público. Em vários momentos na legislação vai ser falado isso, sobre os membros e depois sobre os servidores. Então, os membros eles podem ser substituídos uns pelos outros. Imagina que eu tenho um promotor aqui, que ele está na causa. Ele tirou férias. Pode vir outro promotor e assumir aquilo ali. O promotor tirou licença. Vem outro e assume aquele processo. Por quê? O Ministério Público é o princípio da unidade, é um só órgão. Então, vem esse outro princípio da indivisibilidade. Eu posso sim, porque eles pertencem a um único órgão. Então, eu posso ter essa troca de membros. Um procurador está atuando aqui. Ele teve um impedimento, ele solicitou licença, está de férias, vem outro procurador e assume aquele processo
e ter continuidade normalmente. Eles podem ser substituídos uns pelos outros. Então, muito cuidado com isso daí. Esse é o princípio da indivisibilidade. Agora, o princípio da independência funcional. O Ministério Público é independente no exercício de suas funções. Seus membros não se subordinam a quem quer que seja, somente à Constituição, às leis e à própria consciência. Então, o membro do Ministério Público, quando ele está ali no processo, ele não é subordinado a ninguém, apenas à Constituição, às leis e à própria consciência dele, o que ele entende que é o correto, que é o errado. Então, cuidado que teve uma questão da banca CESP que falou o seguinte: o princípio da independência funcional é irrestrito, como se fosse absoluto. Não. Ele deve respeitar a Constituição, as leis e a própria consciência dele. Beleza. Não existe uma certa hierarquia. Como assim? O procurador-geral da República não pode chegar para um promotor, por exemplo, ou um procurador, e dizer: olha, vocês vão ter que atuar dessa forma. Se vier processo aqui sobre menores, sobre o trânsito, seja o que for o assunto, vocês vão ter que julgar dessa forma. Não. O membro do Ministério Público, ele tem essa independência funcional. Ele vai julgar, ele vai analisar o processo da forma que ele entender, respeitando a Constituição, as leis e a própria consciência dele. Então, o chefe do Ministério Público não pode exercer essa interferência. Chega aí, todo mundo vai atuar dessa forma. Os processos agora têm que ser desse jeito, com esse entendimento. Não. O procurador, o promotor, pelo princípio da independência funcional, ele pode atuar da forma que ele entender. Beleza? Então, só resumindo. Princípio da unidade. Os membros do Ministério Público integram um só órgão, sob uma única chefia. Indivisibilidade. Os membros do Ministério Público podem ser substituídos uns pelos outros, porque eles estão atuando ali em nome do Ministério Público e não no nome dele mesmo. É diferente, por exemplo, você contrata um advogado. O advogado tem que estar lá, pessoalmente, no seu processo. Já o promotor não pôde. Vem outro e assume normalmente, tranquilamente. Por quê? Porque eles estão atuando em nome do Ministério Público. É como se quem está ali é o Ministério Público, é a unidade do Ministério Público. Então, por esse princípio, pela indivisibilidade, os membros do Ministério Público podem ser substituídos uns pelos outros, sem nenhum prejuízo para o processo. Independência funcional, o Ministério Público é independente no exercício das suas funções. Seus membros não se subordinam a quem quer que seja, somente à Constituição, às leis e à própria consciência. Agora, um cuidado, porque até aqui é importante. A independência funcional está relacionada à atividade fim funcional dos membros do Ministério Público. Isso que fala, independência funcional, atividade fim, atuação dele perante os processos, por exemplo. Já na atividade meio, atividade administrativa, eles sofrem sim hierarquia. Então, o chefe lá, o Procurador-Geral da República, se ele estabelecer o horário de funcionamento do Ministério Público, por exemplo, estabelecer alguma norma interna, os procuradores têm que respeitar, os promotores têm que respeitar. Por quê? Porque isso é uma norma administrativa, horário de funcionamento. Olha, vamos funcionar de 8 a 2 da tarde. Não, vai ser de 9 a 3 da tarde. Isso é norma administrativa, não está relacionado com a função do promotor e do procurador. Então, isso aí tem hierarquia? Tem. Ele tem que respeitar? Tem. Agora, não existe essa hierarquia quanto à função dele. Ele está atuando ali como promotor, como procurador. Aí nisso ele tem independência funcional. Ele vai atuar conforme a Constituição, a lei e a própria consciência dele. E agora o princípio doutrinário aí, princípio do promotor natural. O que diz ele? Ele proíbe designações casuísticas de membro do Ministério Público.
impedindo a existência da figura do motor de exceção. É decorrência do princípio da independência funcional e da garantia da inamovibilidade dos membros da instituição. O que é isso, professor? O que é designações casuísticas de membros do Ministério Público? Coloquei esses termos porque é os termos que vêm na prova, designações casuísticas. Mas vou facilitar aqui e vou entender para você como é que funciona. É o seguinte, imagina que eu tenho aqui, olha, aqui é o promotor de causas ambientais. Tudo que é ambiental vem para ele. Aqui eu tenho um promotor do Estatuto da Criança e Adolescente. Tudo que envolve criança e adolescente vem para ele. Vou pegar aqui só os dois. Beleza. Então chegou um processo que é do meio ambiente. Opa, destina lá o procurador ambiental. Opa, tem uma causa aqui de um menor, uma criança menor, ou um adolescente. Vai para esse promotor. Não pode ocorrer o quê? O que é essa designação casuística? Imagina que chegou uma causa ambiental. Mas aí a pessoa analisando lá diz, rapaz, esse promotor aí que está assumindo a parte do meio ambiente, quando ele pegar isso aqui, ele não vai gostar não. Nós temos que mudar de promotor para ver se a gente consegue alguma coisa. Uma situação hipotética, né? Bem, bem informal aí, só para você compreender para ser didático. Vamos pegar esse processo e entregar para o promotor da criança e do adolescente. Porque ele sim, ele vai nos ajudar. Pode isso? Pode não. Se eu já tenho um promotor responsável por isso, tenho aqui um promotor do meio ambiente, chegou essa aqui do meio ambiente, tem que ser destinada para ele. Não pode ocorrer essa designação casuística. Não, rapaz, isso aqui é bom, é com aquele promotor ali, ó. Joga lá para ele. Não, não pode. Pelo princípio do promotor natural. Promotor natural daquelas causas que vai receber aquela causa. Eu não posso estar olhando, não, rapaz, isso aqui vai ser melhor julgado por fulano, por ciclano e sair destinando os processos. Não, isso aí é proibido, não pode. E esse princípio do promotor natural é decorrência do princípio da independência funcional e da garantia da inamovibilidade. Vou explicar isso aqui na próxima aula, essas garantias e vedações. Mas isso aqui está de vermelho porque é muito cobrado em prova. Então, vamos resolver várias questões, porque essa aula é muito importante. É uma aula que você tem que assistir mais de uma vez, porque é cobrado demais. Geralmente eu coloco 5 questões em cada bloco de aula, né? Aqui eu coloquei 10 questões, porque é uma aula importante. E também tratei só disso, só de princípios. Nem falei de outro assunto para não confundir, porque é realmente importante. Mas tudo que foi falado, tudo que foi explicado, vai ser sintetizado aqui nas questões. Vai ver que todas as dicas aí servem para resolver as questões. Então, primeira questão, FCC, CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, 2015. São princípios institucionais do Ministério Público da União. A letra A. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Pegadinha que eu falei, né? Não. Aquela questão para ninguém zerar é o item E. Unidade, indivisibilidade, independência funcional. Você pensa que não é cobrado, mas é sim. Existem várias questões aí perguntando só isso. São princípios institucionais. E ainda tem pessoas que erram. Por quê? Porque levam a crer que confundem com os princípios administrativos. Segunda questão. FCC, Ministério Público do Rio Grande do Sul, 2008. No ação penal pública incondicionada, o representante do Ministério Público na fase das alegações finais manifestou-se pela absolvição do acusado. A sentença acolheu a manifestação ministerial e absolveu o acusado. O representante do Ministério Público entrou em gozo de férias
e seu sucessor intimado da sentença, interpõe recurso de apelação pleiteando a condenação do acusado nos termos da denúncia. A pretensão recursal. Vamos entender aqui. Eu tenho lá um representante do Ministério Público que, numa ação penal, pediu a absolvição do acusado. Beleza. Atuou lá e tudo, tranquilo. Só que ele saiu de férias e veio outro representante, outro promotor, por exemplo, outro procurador, para atuar naquele processo. Isso é permitido? Sim. Qual o princípio que permite isso? Que sejam substituídos membros do Ministério Público, o princípio da indivisibilidade. E existe outro princípio, que é o da independência funcional. O membro do Ministério Público, ele não vai respeitar quem? Ele vai respeitar a Constituição, as leis e a própria consciência. Então, nesse caso, o representante do Ministério Público entrou em gozo de férias e o sucessor interpôs um recurso de apelação pleiteando a condenação do acusado. O primeiro entendeu pela absolvição. Não, esse cara aqui deve ser absolvido. Pelos estudos dele, pela consciência dele, ele entendeu que deveria ser absolvido. Já veio outro representante, outro promotor, por exemplo, e entendeu, não, esse cara aqui tem que ser condenado. Qual o princípio que garante isso, que permite isso? O princípio da independência funcional. Então, o gabarito é o item E. Essa pretensão é legítima em razão da independência funcional. Terceira questão, Ministério Público do Piauí, 2012. No tocante aos princípios institucionais do Ministério Público, assinale a opção correta. Letra A. De acordo com a doutrina nominante, com fundamento no princípio da independência funcional, não há óbice a que um membro do Ministério Público assuma posicionamento contrário adotado pelo seu antecessor na mesma relação processual. Letra A, corretíssima, né? Certíssimo aí o item A, o que acabamos de resolver na segunda questão. De acordo com a doutrina dominante, com fundamento no princípio da independência funcional, não há óbice a que o membro do Ministério Público assuma um posicionamento contrário ao adotado pelo seu antecessor na mesma relação processual. B. O caráter dos princípios institucionais do Ministério Público consagrado na Constituição não é normativo. Está errado aqui. O caráter dos princípios institucionais é normativo, sim. Cuidado com isso. C. O princípio da unidade, segundo a qual o Ministério Público constitui instituição única, autoriza que integrantes do Ministério Público do Trabalho exerçam em situações excepcionais atribuições inerentes ao Ministério Público Estadual e vice-versa. Não. Isso aqui não é permitido pelo princípio da unidade, não. Eu até falei que a unidade deve ser entendida dentro de cada ramo do Ministério Público. Então, está errado aí o item C. D. Se dois membros do Ministério Público assumirem posições divergentes em relação ao fato, o princípio da unidade será dado lugar ao princípio prevalente da independência funcional. Não. Quando a gente for estudar essa questão da legislação específica mesmo, vamos entender essa questão da posição divergente. Mas o entender está errado aqui. Não tem nada a ver essa questão de um princípio prevalecer sobre o outro, não. Letra E. Segundo a jurisprudência do STF, o Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas, estudamos na aula passada, né? Em razão da sua peculiar natureza jurídica, não está sujeito ao princípio da unidade. STF não falou nada sobre isso daqui. A gente estudou na aula passada o que foi que o STF falou, né? E ele não falou nada
sobre não respeitar o princípio da unidade. Portanto, está errado o item E e o gabarito é o item A. Quarta questão. O princípio da independência funcional permite que cada membro do Ministério Público tenha inteira autonomia em sua atuação, ressalvado o dever de, no plano administrativo, acatar decisões e atos normativos dos órgãos da administração superior do Ministério Público. Questão muito boa cobrada no Ministério Público de Santa Catarina 2016. Vamos estudar aqui por parte. O princípio da independência funcional permite que cada membro do Ministério Público tenha inteira autonomia em sua atuação. Beleza. Ressalvado o dever de, no plano administrativo, acatar decisões e atos normativos dos órgãos da administração superior do Ministério Público. Certíssimo. Lembra aqui que eu falei, ó. A independência funcional está relacionada à atividade fim funcional do Ministério Público. Na atividade meio, atividade administrativa, eles sofrem hierarquia. Quinta questão, MPU 2010. O princípio do promotor natural decorre da independência funcional e da garantia da inamovibilidade dos membros da instituição. Certíssimo. Eu expliquei aqui para vocês, coloquei aqui até de vermelho e falei que é muito cobrado em prova. Portanto, certo aí a quinta questão. Sexta, também do MPU 2010. Pelo princípio da indivisibilidade, a possibilidade de um procurador substituir outro no exercício de suas funções. Certíssimo, né? Princípio da indivisibilidade, a possibilidade de um procurador substituir outro no exercício de suas funções. Sim, corretíssimo. É a sexta questão. Sétima. Dentre os MPU 2007, dentre os princípios institucionais do Ministério Público, a indivisibilidade significa que seus membros devem acatar decisões dos órgãos da administração superior. Nada a ver, né? Nada a ver com individualidade. Integra um único órgão sob direção do Procurador-Geral da República? Não, aqui é o da unidade, né? Não se encontra subordinado a nenhum outro órgão ou poder quando desempenha seus deveres profissionais? Não. Somente pode ser removidos compulsoriamente de seus respectivos cargos mediante decisão do colegiado competente? Também não. E o item E, podem ser substituídos uns pelos outros, não arbitrariamente, mas conforme a forma estabelecida na lei. Certíssimo. Item E é o que trata o princípio da indivisibilidade. Eles podem ser substituídos uns pelos outros. Não arbitrariamente, não pode ser uma substituição arbitrária, mas conforme a forma estabelecida na lei. Oitava questão no CEP, Ministério Público do Piauí 2009. Quanto aos princípios relativos ao Ministério Público, assinar a alternativa correta. A indivisibilidade significa que os integrantes da carreira podem ser substituídos uns pelos outros, desde que da mesma carreira segundo prescrições legais. Certíssimo aí o item A, né? Você percebe que muitas vezes é a primeira vez que você está estudando princípios institucionais do Ministério Público, né? Então, quando você estudou, talvez você percebeu uma certa dificuldade. Mas com resolvendo várias questões, você vai percebendo que é um assunto fácil. Tivemos aqui questões da banca SESC, da banca FCC, questões aí de promotor, de justiça, questões da banca no CEP. Então, você vai percebendo que os assuntos vão seguindo uma linha de raciocínio. Então, não é difícil. Apenas a primeira vez que está tendo contato com essa disciplina. Então, às vezes, causa mesmo uma estranheza, mas com as questões, por isso que eu trouxe muitas questões, você vai percebendo que o assunto é fácil. B. O princípio da independência funcional se refere aos aspectos administrativos do desempenho funcional do membro do Ministério Público, porém não está relacionado com questões jurídicas referentes à sua atividade funcional. É o contrário, né?
Ele fala que o princípio da independência funcional se refere aos aspectos administrativos e não. A independência funcional refere-se à atividade funcional. Viu? Fizemos uma questão sobre isso. Já tem outra questão do mesmo jeito. Então, o assunto é fácil. Falei para você, assista a aula novamente. É uma aula muito importante. Portanto, o item B está errado. C. O princípio da unidade significa, basicamente, que os membros do Ministério Público integram um só órgão. Até aqui está correto. Sob a direção do Conselho Nacional do Ministério Público. Não, o erro está aqui. O princípio da unidade diz que é uma única chefia. Não fala que a chefia vai ser o Conselho Nacional do Ministério Público, de forma alguma. A partir do princípio da unidade, foi deduzida a doutrina do promotor natural. Não, está errado entender. Promotor natural é decorrência de quê? Do princípio da independência funcional e da garantia da inamovibilidade. Cobrado demais em prova. Então está errado entender. Tá vendo? Vai repetindo aí as coisas, vai seguindo uma linha de raciocínio que você já compreendeu aqui na aula de hoje. Então, qualquer questão que vier de princípio aí, você já consegue acertar. E o item é, o princípio da independência funcional pode ser suprimido em virtude de decisões do Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral de Justiça. Não, pode não. O Procurador-Geral não pode ter uma decisão que vai interferir ali na independência funcional do membro do Ministério Público. Questão aí boa, gabarito, item A. Nona questão, Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, 2016. Ao detectar a prática de inúmeros ilícitos semelhantes cometidos em diversos quadrantes do Estado do Rio de Janeiro, o Procurador-Geral de Justiça reuniu todos os promotores de justiça com atribuição e comunicou que acabaram de editar uma determinação uniformizando o enquadramento jurídico desses ilícitos. O objetivo é de evitar posicionamento divergente entre os órgãos com atribuição e viabilizar a defesa das respectivas teses junto a tribunais superiores. À luz da sistemática constitucional, essa medida. E aí? A medida do Procurador-Geral de Justiça é correta? É incorreta? Não está em harmonia com a ordem constitucional? Você concorda comigo que ela não está em harmonia com a ordem constitucional, né? Por conta de quem? Princípio da independência funcional. O Procurador-Geral de Justiça ou Procurador-Geral da República, ele não pode fazer isso. Ele chegou e editou aqui uma determinação uniformizando o enquadramento jurídico dos ilícitos. Chegou um ilícito dessa forma, vocês têm que atuar dessa forma. Não, não pode. O promotor, o membro do Ministério Público, ele tem independência funcional. Ele vai atuar conforme a lei, a Constituição e a própria consciência dele. Então, o item B já está fora e o item D também. E o item A não está em harmonia com a ordem constitucional, pois afronta o princípio da independência funcional. Certíssimo aí o item A. O item C não está em harmonia com a ordem constitucional, pois somente o Conselho Nacional do Ministério Público. Não, nada a ver. Poderia expedir. Está errado o item C. E o item E não está em harmonia com a ordem constitucional, pois a medida deveria ser realmente aprovada pelo órgão especial. Nada a ver. As bancas às vezes fazem todo um story para você cair na pegadinha, né? Nada a ver esse item E. Décima questão, FUNCAB, Ministério Público de Roraima, 2012. Roraima não, Rondônia. Porque eu já trabalhei no IBGE, né? Mas é porque também chega na décima questão aí. Roraima é RR. RO é Rondônia. O membro do Ministério Público possui autonomia de convicção, à medida em que não se submete a nenhum poder hierárquico do exercício do seu mistério, podendo agir no processo da maneira que melhor entender. A afirmação está discorrendo sobre qual princípio institucional do Ministério Público. Todo mundo concorda que é independência funcional. Item D. E é decorrência desse princípio aqui também
O membro do Ministério Público possui algumas garantias. Serão estudadas na próxima aula, eu já estou introduzindo aqui para vocês. Essas garantias, uma delas a inamovibilidade, outra vitaliciedade e a outra irredutibilidade de subsídios. Beleza? Então já fica aí o assunto da próxima aula, garantias e vedações. Com isso a gente finaliza essa aula muito importante aí, sobre os princípios institucionais do Ministério Público. Já conhecendo aí um pouco a base, né, o fundamento do Ministério Público. Próxima aula, garantias, vedações. Depois vamos estudar sobre a autonomia do Ministério Público. Depois o Conselho Nacional do Ministério Público. E aí entraremos na parte da legislação específica. Vamos aprofundar mais um pouco, que é só um geralzão, uma visão geral do que é o Ministério Público. Se eu fosse explicar diretamente na legislação específica, ia ficar bem complicado, muitas vezes você ia ficar sem entender do que estava se tratando. Beleza? Qualquer dúvida aí, pode entrar em contato. Um forte abraço e bom